Ô Schiller, que bom ouvi-lo, né? Sei que ontem não pôde participar conosco. Eu vou fazer uma pergunta que não quero recalar. Como é que pode? O presidente Bolsonaro larga o PSL, leva com ele uma pá de deputados e o filho dele dá um chega para lá na Joyce Hasselmann e assume como líder do governo. Como é que você me explica isso, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bom, Zé Paulo? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, eu diria o seguinte, essa foi uma das barbeiragens do ano aí do presidente Bolsonaro. Até agora ninguém explicou exatamente qual é o motivo real dessa briga toda interna dentro do PSL. A explicação mais plausível é que o presidente quer um partido para chamar de seu, né? Um partido para controlar. O partido é controlado pela família Bivar, pelo Luciano Bivar. Então, quer dizer, é muito estranho. Você tem o presidente da República, você tem a máquina de votos do Jair Bolsonaro que não controla o próprio partido. Então essa é a explicação mais razoável, né? Agora a forma como isso foi conduzido é muito atabalhoada, né? Eu tive a oportunidade de participar de um debate, uma espécie de entrevista com a Joyce Hasselmann, um mês e meio antes da confusão ali dentro da bancada do PSL, e ela era uma ardorosa defensora do presidente Bolsonaro, né? Chorava para falar do Bolsonaro. Então, quer dizer, e vinha tendo um desempenho dentro do Congresso muito positivo. Ela foi uma peça fundamental na aprovação da reforma da Previdência. E ela é aquela deputada que vai ao plenário, vai no microfone, defende. Ela diz, olha, nenhum ataque ao presidente Bolsonaro vai ficar sem resposta aqui dentro e tal. E por uma assinatura onde ela ficou ao lado contrário do Eduardo Bolsonaro na disputa interna pela liderança na Câmara, ela foi banida, digamos assim, do círculo Bolsonaro, né? É uma guerra judicial. A grande questão agora é que os deputados que querem sair do PSL e aderirem à Aliança pelo Brasil, eles precisam de um motivo, que eles têm que caracterizar a justa causa. E uma das razões de justa causa é a perseguição interna. Então, essa disputa judicial ela vai acabar sendo, digamos assim, um motivo, né, que eventualmente vai justificar no ano que vem, se a Aliança pelo Brasil conseguir a legalização, essa migração dos deputados, de forma que eles não percam o mandato. Imagino que aí em torno de 30 deputados do PSL vão fazer essa migração. Ô Schiller, e o financiamento eleitoral para a eleição, hein? Ontem, com a aprovação aí do orçamento, ficou na casa dos 2 bilhões, hein, Schiller? Tá bom, na sua opinião? Olha, eu acho que isso é aquela história da velhinha e da motocicleta, né? Todo mundo ficou preocupado com o que tinha no saco que ela carregava, mas ela traficava a motocicleta, né? O contrabando era a motocicleta. Então, todo mundo ficou discutindo o valor do fundo, se é 2 milhões, se é 2 bilhões e meio, 3 e tanto. Só que o problema, na minha visão, é o fundo, né? Quer dizer, é aquela história, tem até um princípio da economia que diz isso, né? Quer dizer, você quer aprovar 2 ou 2,5, né? Ninguém quer, todo mundo é contra, porque você quer aumentar o fundo eleitoral, era 1.700 nas últimas eleições e tal. Então você faz o quê? Você anuncia um valor de 3.800, depois recua, né? E isso é que nem a liquidação em loja de vez em quando, né? Você põe um preço mais alto, bota o desconto, a pessoa acha que está comprando barato, né? Então eu acho errado isso. Nós vamos ter uma eleição ano que vem com muito mais candidatos. Se fala aí em 600 mil candidatos, é a maior eleição da história do Brasil em número de candidatos, em função da proibição da coligação nas proporcionais, então cada partido vai ter a sua chapa, né? Então é uma eleição que vai custar bastante, mas ela é extremamente descentralizada, né? São 5.570 municípios, então é uma eleição pulverizada. Como é que esse dinheiro vai chegar lá na ponta? A minha resposta é muito simples, não vai chegar, né? Esse dinheiro vai ser concentrado entre os candidatos à reeleição, os vereadores mais fortes das cidades maiores que têm mais capacidade de pressão política sobre os diretórios regionais, enfim. Então esse dinheiro vai ser concentrado em políticos com mandato, com chances eleitorais em municípios maiores, né? Então ele vai produzir exatamente o resultado inverso da retórica. Na retórica é para produzir igualdade, favorecer os menores, os que não têm condições. Na prática, vocês vão ver, me cobrem no ano que vem. Candidato a prefeito de município grande, com condição eleitoral, etc., que vai receber o recurso. E é um recurso que não vai resolver o problema, não é? Porque a eleição vai custar muito mais cara do que 2 bilhões. Vamos ver como é que vai ser arrecadado aí do resto do dinheiro. Agora, Schiller, a gente está falando em dinheiro para campanha.
E eu imagino funcionários públicos nos ouvindo sem receber 13º ou com promessa de parcelamento em até 8 vezes, como acontece em alguns estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, o município do Rio de Janeiro. Essa é uma crise ainda distante de ser encerrada, hein, Schiller? Olha, é verdade. Eu tenho feito até uma análise aqui das reformas que estão sendo tocadas nos estados, né? Eu percebi o seguinte: existe um movimento dos governadores muito duro, né, de tentar implementar reformas nos estados, né? É curioso, os estados do Nordeste vêm conseguindo fazer a reforma com mais facilidade, né? A gente já teve aprovação de reforma no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, no Ceará está quase aprovado, inclusive com o apoio de Ciro Gomes lá, muito forte, o governador Wellington Dias. Ali você tem uma aliança, digamos, PSB-PT muito forte há muito tempo. Agora, nos estados mais ao sul, esse processo está muito mais complicado, né? Como pelo centro-oeste, ali, Goiás, por exemplo, está judicializado, o governador Caiado vem fazendo concessões, etc. O Rio Grande do Sul foi judicializado, o Eduardo Leite, governador jovem, com um projeto de reforma muito ousado, tanto administrativo como previdenciário. O processo foi suspenso pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? Aqui em São Paulo, mesmo caso, o Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação da Previdência, mas é uma guerra com o funcionalismo público. Né? Tu tens razão quando tu diz o seguinte: boa parte dessa conta vai ser paga pelo funcionalismo público. E aí não adianta, quer dizer, paga todo mundo, né? Quem ganha menos, quem ganha mais. E é verdade, quer dizer, um histórico de irresponsabilidade fiscal ao longo do tempo levou a essa situação. Os deputados federais dão um péssimo exemplo, né? Não é só a questão do fundo eleitoral. Aquela aprovação do projeto da deputada Gleice Hoffmann, que foi aprovado por ampla maioria, teve a relatoria do PSDB, do senador Anastasia, produz uma espécie de festa na liberação de emendas coletivas de bancada para os estados, uma transferência sem a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, é um mau exemplo, digamos, que a Câmara dá. Eu acho ruim para o país. De qualquer maneira, tem um lado positivo nisso. Eu acho que tem uma nova consciência de que, por exemplo, esse fundo eleitoral, etc., é desnecessário. Até 2, 3 anos atrás, quando você dizia isso, né, eu sempre argumentei nessa direção, todo mundo dizia que não, é fundamental para financiar a democracia, tem que pôr dinheiro mesmo, etc. Hoje já tem uma nova consciência em relação a isso.